Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui, uma ótima semana ao Esporte do Balanço Geral. No jogo das 11 horas da manhã, a Chapecoense perdeu para o Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. Foram 60 mil torcedores e um Maracanã festivo no Dia das Mães. Então, Vitinho ofereceu o primeiro presente para elas. Sem chance de reação, no início da segunda etapa, o Flamengo ampliou com Lincoln. Para dizer que os catarinenses não passaram em branco, Gum descontou para a Chape. Flamengo 2, Chapecoense 1. Sérgio Badaba da Lote. Como é que tá, amigo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tranquilinho? E aí, Isso é o que veio da matéria lá do Rio de Janeiro, né? Como vem a matéria do Rio de Janeiro, a gente mostra para os nossos telespectadores. Naturalmente, quem acompanhou o jogo percebe que faltaram muitos lances que não foi editado na matéria lá no Rio. Pênalti que o Tipo pegou. Uma tarde histórica pro Tipo, né? Exatamente. Um garoto de 21 anos estreando no Maracanã contra o Flamengo, 61 mil torcedores. E vai lá e pega um pênalti. E vai lá e pega o pênalti, e além do pênalti, depois uma meia bicicleta do Diego, uma defesa sensacional e outras defesas importantes também no segundo tempo, também outras defesas boas. Foi o destaque do jogo, mais uma vez. Vamos combinar que quando o Chepo teve que assumir às pressas a titularidade da Chapecoense, depois que o João Ricardo teve aquele problema com o doping que ainda não está bem esclarecido, não está bem resolvido, poderemos ter novidades em relação a esse assunto logo ali na frente. Daí saiu o João Ricardo, o Ivan já tinha ido embora, o Wagner veio com uma solução, se lesionou, e aí sobrou para o Chepo, 21 anos, jovem ainda, mas está dando conta do recado. Parabéns para o Chepo. Garoto da base, guri da casa, que está dando conta do recado. Ontem, de novo, foi o destaque do jogo, foi o destaque da partida, mesmo com a Chapecoense perdendo pelo placar de 2-1. Alguma coisa de absurdo, de anormal perder para o Flamengo lá no Rio de Janeiro? Não. Infelizmente, a Chapecoense lá nunca conseguiu ganhar. Melhor resultado que foi um empate em 2-2 contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda em 2016. Então, perder para o Flamengo lá não tem nada de anormal. E ainda mais diante de 61 mil torcedores, o maior público até agora do Campeonato Brasileiro. Mas alguns erros facilitaram a vitória do Flamengo. Começo pela arbitragem. Seu Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio de Janeiro, volta para a escola, volta para o banco da escola. Seu Leandro Voaden, o senhor que eu considero um dos melhores árbitros do Brasil, vai voltar para a escola. O senhor estava nas imagens do árbitro de vídeo, volta para a escola aprender. Que quando um jogador tem cartão amarelo, seu Jean-Pierre... Quando o jogador tem cartão amarelo, não interessa se é do Flamengo, não interessa se é no Maracanã com 60 mil pessoas. Se mexeu na barreira, tem que receber cartão amarelo. Já tem cartão amarelo, coloca pra rua. Estou falando do Diego. Não bastasse se adiantar, ele colocou a mão na bola, o braço na bola, propositalmente. É cartão amarelo, seu Jean-Pierre e seu Voaden, que deveria, se é que não chamou o Jean-Pierre para dizer, ó, tem que dar cartão vermelho pro Diego. Ah, mas então é choro de perdedor. Não é isso. Iria mudar o resultado do jogo? Não sei. O fato é que pipocou, que amarelou o seu Jean-Pierre quando deixou de expulsar o Diego no primeiro tempo e o jogo estava 1-0. Mas mesmo com o Diego em campo, batendo pênalti, o Chepo fazendo milagre, a Chapecoense voltou inteira. Porque a Chapecoense começou o jogo nervoso, o time da Chapecoense. Estavam nervosos os jogadores. A 7 minutos e meio, o Flamengo fez 1-0, um mérito do Flamengo. Uma bonita jogada do Trauco, que o Vitinho concluiu. Eu acho que ali é mais mérito do Flamengo do que mau posicionamento da defesa da Chapecoense. Mas o segundo gol não, né? E o Ney Franco citou várias vezes o segundo gol na sua entrevista coletiva, porque foi uma falha do sistema defensivo. Lateral batido, o Bruno Pacheco marcando o jogador, só cercou, não chegou para tomar bola, o passe para a linha de fundo, o Renato não acompanhou, o cruzamento para dentro da área, aí o Douglas tinha que fechar na cobertura para dar um tapinha, colocar para escanteio, a bola passou na frente dele, aí ó. Não dá para ficar assistindo os caras jogar, gente. Tem que chegar no cara ali, joga a bola para a linha de fundo. Ali foi falha do sistema defensivo. Então, teve erros também, daí o Gum descontou, era tarde demais para pensar em reação. Se é um gol, talvez um pouquinho mais cedo, talvez até dava para pensar em empate, porque o Flamengo no final do jogo ali meio que parou, mas os erros, o erro da arbitragem, de não ter expulsado o Diego, jogar 10 contra 11 faz muita diferença num horário de 11 horas com sol de 30 graus. No segundo gol, quando a Chapecoense pensava em reagir, o sistema defensivo falhou. Algumas opções do Ney Franco não deram certo, nada contra os jogadores, mas o Alan no meio de campo e o Renato no ataque não funcionou, o Brian teve dificuldade na lateral direita. Então, foi uma sequência, uma sucessão assim de fatores que levaram a Chapecoense a perder para o Flamengo. Não é do mesmo campeonato que a Chapecoense, é de um outro campeonato, não adianta a gente querer também se iludir muito.
A Chapecoense tem um outro objetivo, um outro propósito, que é permanecer na Série A. E para isso, domingo, 4 da tarde, aí tem um jogo de 6 pontos contra o Fortaleza aqui em Chapecó. Verdade, Badá. No sábado, Corinthians e Grêmio ficaram no empate sem gols lá em São Paulo. A gente confere também como foi essa partida. Corinthians e Grêmio fizeram um jogo de muita disputa no meio de campo e poucas chances de gols. Apesar de jogar diante da torcida, o Corinthians tentou explorar os contra-ataques. Em um deles, a equipe conseguiu a melhor chance. Cleison arrancou pela esquerda e cruzou. Bocelli cabeceou e parou em boa defesa de Paulo Vitor. A resposta do Grêmio foi de Luan, em cobrança de falta que carimbou a trave direita de Cássio. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o lance mais polêmico da partida. O árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti para o Grêmio depois que Everton chutou e a bola bateu no braço esquerdo de Fagner na área. Mas, ao analisar as imagens da beira do campo, o juiz anulou a jogada por considerar que o toque do lateral direito do Timão foi involuntário, para desespero dos jogadores do Grêmio e do técnico Renato Portaluppi. O Corinthians voltou no intervalo com mais agilidade no ataque, após a entrada de Wagner Love no lugar de Bocelli. Love teve 2 boas chances logo de cara, mas parou nas defesas de Paulo Vitor. O Grêmio também assustou. Luan bateu de fora da área, a bola desviou na marcação e obrigou Cássio a se esticar para espalmar. O jogo, porém, caiu de rendimento com o passar do tempo e ficou mesmo no 0-0 na Arena Corinthians. Já o Internacional superou o Cruzeiro e venceu por 3-1 na tarde de ontem no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado ocupa a 9ª posição na tabela de classificação com 6 pontos. Vamos ao jogo. Domingo de Dia das Mães e de Brasileirão no Beira-Rio. E as mamães coloradas que estrearam nas arquibancadas deram sorte a favor do jovem Nonato, que nunca tinha feito gol como profissional. Ele abriu o placar depois da cobrança de falta de Guerreiro, que desviou na barreira e ainda bateu na trave. Mais feliz ainda pela atuação da equipe, acho que a gente foi muito bem, a gente vem evoluindo e a gente procura trabalhar para isso. Essa a evolução que ele está tendo em todos os aspectos, está preparado, né? Está jogando futebol de qualidade. O Cruzeiro igualou o placar em 1-1 na sequência, também partindo de uma falta. Batida de Thiago Neves e Dedé mandou para as redes. O segundo tempo começou empatado. Depois da primeira tentativa de D'Alessandro, da segunda de Guerreiro, foi na terceira que o peruano fez o segundo do Inter. E o garoto Nonato, que fez boa partida, ainda sofreu o pênalti nessa jogada pela direita. O capitão D'Alessandro foi para a bola e desperdiçou. Mas o time não se abateu e fez outro gol. O terceiro saiu quase da mesma maneira que nasceu o primeiro. Rafael Sobis cobrou falta, Fábio raspou nela, a bola bateu no travessão e sobrou limpa para Rodrigo Moledo. E no final da partida ainda teve muita confusão. O lateral Edilson do Cruzeiro foi expulso depois de uma falta em Nico Lopes. O ex-lateral do Grêmio provocou o atacante uruguaio e todos precisaram esfriar os nervos da dupla. Em qualquer circunstância da vida você sofre uma agressão, você fica um pouco fora, né? Com essa vitória pelo Brasileirão, o Internacional manteve um retrospecto de 9 anos de invencibilidade contra o Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Foi uma baita vitória do Inter, fez uma grande atuação, colocou no bolso o time do Cruzeiro. Vamos falar a verdade, quem viu o jogo, 3-1, não diz que foi o resultado, poderia ser 4, 5, que estaria tudo normal, porque realmente jogou muita bola o Internacional e contra um grande time do Mano Menezes, que é o time do Cruzeiro. Então, o Inter está de parabéns. E o Grêmio ficou dentro da normalidade. Nada de anormal empatar com o Corinthians lá. É difícil jogar contra o Corinthians para qualquer time. Não é só para Chapecoense, para o Grêmio também foi difícil. Até porque, na dúvida da arbitragem, a favor do Corinthians. Tudo bem, se discute, foi pênalti ou não foi? Alguns do Fagner, alguns dizem que foi, outros dizem que não foi. Mas e se fosse para o Corinthians? Se fosse ao contrário? Se o pênalti fosse a favor do Corinthians, será que ele ia rever? Será que ele ia no VAR? Será que ele ia voltar atrás? Esse que é o grande questionamento. O próprio Fábio Carrilli, técnico do Corinthians, não concordou com a marcação do árbitro. Mas então, dupla Grenal também, às vezes, sofre com a arbitragem quando é contra Corinthians, Flamengo e assim por diante, né? Faz parte do futebol brasileiro. Infelizmente, o VAR não está conseguindo ainda minimizar os erros. Ainda muitos erros estão ocorrendo pela tal da interpretação.
Então, tomara que melhor, eles têm que se aprimorar. Vamos ver a classificação? Vamos atualizar a classificação, então, Badá, coloca na tela pra gente por aqui, com o término, então, da quarta rodada, a tabela de classificação com o Palmeiras, Santos e o São Paulo ali liderando com 10 pontos, né, Badá? O quarto colocado, Atlético Mineiro com 9, Botafogo quinto também com 9, Atlético Paranaense com 7, aqui é o sexto colocado. E a gente tem, né, Flamengo, Bahia, Internacional e Goiás. Na segunda parte da tabela, Cruzeiro, Corinthians. Aí vem a Chapecoense, 13ª com 4 pontos. Ceará, Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza, que é o próximo adversário da Chapecoense, está ali, ó, 16º com 3 pontos. E os 4 últimos colocados, CSA 17º, 18º o Grêmio, com 2 pontos ali. 19º Avaí com 2. E o lanterninha da competição até agora, o Vasco da Gama, com apenas 1 ponto. Jogo bom, CSA e Avaí 0x0 na ressacada. O regime disse que adorou esse jogo. Aí foi, eu assisti também. Ó, eu vou ter que contar uma coisa, cara. É cedo ainda, mas... Aqui embaixo, Badá, esses... Não, quem tem potencial de crescimento, né? É o Grêmio. Isso. Potencial de crescimento é o Grêmio. O Vasco vai estrear agora o Vanderlei Luxemburgo, por falar em Vasco. Que sacanagem que fizeram com o Sidão ontem, né, cara? Que repercussão horrível pro lado da Rede Globo. O cara, no Dia das Mães, homenageando a mãe dele, falhou tudo que tinha direito. Aí os caras, ironicamente, escolhem ele o craque do jogo e a repórter querida vai lá entregar o troféu pro cara. Tá a maior rebu nas redes sociais aí. Mas enfim, problema deles. Mas eu acho que é isso aí. Agora aqui tá apertando o sapato, né? Ó. A gente já tem que começar a olhar isso aí, não adianta. A realidade é essa. Tá na quarta rodada. Chapecoense tem 4 pontos. Eu já fico olhando lá na frente. Se em 4 jogos fez 4 pontos, quer dizer que em 38 vai fazer 38 pontos, aí tem uma lascada. Né? Aí se enterramos em campo aberto. Tem que melhorar o rendimento, tem que melhorar o aproveitamento. O Ney Franco sabe que precisa fazer ajustes. Ele mesmo disse na sua entrevista coletiva que precisa ajustar e precisa mesmo. E domingo que vem aí é jogo do mesmo campeonato. E não adianta ficar bravo comigo quando eu falo isso. Não adianta. A Chapecoense, por enquanto, é desse campeonato aqui. Tem que lutar para sair daqui. Se quiser chegar aqui na frente, tem que sair daqui. Então, para isso, tem que ganhar do Fortaleza domingo, 4 da tarde aqui em